nesta tarde podem dizer que não há nada melhor do que o nosso Deus. Podem dar glória a Jesus nesta tarde. Meu amado irmão, prezado irmã, talvez tenhas procurado em muitos lugares alguma coisa melhor, alguma coisa que possa satisfazer a tua vida. E nesta tarde eu gostava de falar convosco acerca de um homem que até achava que a sua vida tinha terminado. Ele achava que queria morrer, ele achava que já não tinha nada que valesse a pena viver. Mas de repente ele encontrou Deus. Deus o encontrou mesmo quando ele se escondeu. E lá no sítio onde ele achava que estava à espera da morte, Deus disse-lhe: eu ainda tenho um plano para ti, eu ainda tenho vida para ti. Se porventura tens chegado desanimado nesta tarde, tu podes cantar connosco nesta tarde. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Aleluia. Podes ouvir-nos? Não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada. Aleluia. Nada melhor, não há nada melhor que o meu. Aleluia. Será que aqueles que nesta tarde têm chegado desanimados querem dizer: Deus, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos porque não há nada melhor do que tu. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos porque eu confio em ti. Eu confio naquilo que tu tens para mim. Então diz isto a Deus: Deus, eu quero colocar até o meu sangue, até a minha desesperança. Eu quero colocar isso nas tuas mãos porque não há nada melhor. Aleluia. Nada melhor. Aleluia. Nada melhor. Ainda mais uma vez nesta tarde, posso ouvir a igreja do Senhor cantar? Não há nada. Aleluia. 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 Deus da glória, nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua grande misericórdia, nós confiamos em ti, porque não há nada melhor do que tu, Senhor. Te pedimos que venhas nos falar nesta tarde pela tua palavra também, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração e que possa haver transformação de vidas nesta tarde também. Deus, é isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares e eu pedia que viesseis, por favor, comigo ao primeiro livro de Reis, no capítulo 19. E eu gostava de fazer convosco esta leitura. E queria falar-vos acerca de um grande profeta de Deus. Seu nome é Elias. E este grande profeta de Deus foi alguém que fez coisas extraordinárias, tremendas. Este homem defrontou sozinho uma grande quantidade de profetas da divindade de Babel que estavam desafiando o povo e dizendo que apenas Baal era Deus e que Jeová não era Deus. E sabem uma coisa? Este homem defrontou-se sozinho com todos aqueles profetas. Deus deu uma vitória tremenda. E agora este homem, ele era um foragido, uma pessoa intimidada. E vejam o estado em que nós o vamos encontrar. Leiam, por favor, comigo 1 de Reis, capítulo 19, e a partir do versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te
E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olhemos para este texto e pensemos na ideia central. Mesmo quando sentimos vontade de desistir, Deus ainda continua a insistir connosco para dizer que ainda há uma segunda chance, que ainda que há mais caminho para ti. Quando as tuas forças dizem eu já não consigo mais, quando o teu ânimo diz eu já não tenho mais ânimo para nada, Deus diz: tu ainda és capaz, tu ainda consegues. Há momentos em que a vida pesa, os problemas tornam-se pesados, as nossas emoções entram num turbilhão e a primeira coisa que nós colocamos na nossa mente é a expressão: já chega, não quero mais. E sabe o que é que acontece? Deus olha para ti e Ele diz assim: eu ainda tenho alimento para te dar forças, para tu continuares e para tu prosseguires. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas se porventura nós temos alguém nesta tarde que tem chegado completamente desanimado, talvez sem forças para caminhar, sem forças para lutar, sem forças para andar, eu quero te dizer que mesmo que o inimigo das nossas almas tenha colocado na tua mente e no teu coração, já chega, quer desistir de tudo, quer baixar os braços, Deus ainda continua do teu lado para te dizer: eu tenho alimento para ti, suficiente para tu continuares a caminhar, para tu continuares a fazer a tua caminhada. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, nós encontramos a palavra de Deus que diz lá no versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha, por vezes a vida deixa-nos bastante perplexos, mas ainda há força para continuar. Deus quer colocar força no teu caminho, alimento na tua frente para que tu possas continuar. Primeira coisa que eu queria falar convosco é que o desânimo pode levar ao desejo de desistir. O desânimo pode levar ao desejo de desistir. 1 de Reis, capítulo 19, no versículo 4, nós encontramos lá uma expressão: basta, Senhor, tira-me a vida. Estou cansado de viver. Sabe uma coisa? Nos dias em que nós vivemos, nós encontramos muitas pessoas cansadas de viver. E alguns ainda tão jovens, ainda tão novos e já dizem que estão cansados de viver. Mas deixa-me que te diga nesta tarde, se tu estás desanimado e cansado, tu não precisas de baixar os braços, tu não precisas de ficar sem forças, porque Deus ainda tem o alimento que tu precisas para continuares a tua jornada. Elias passou da vitória. Elias passou do grande herói para o colapso emocional. Elias estava lá em cima, toda a gente estava admirada como é que isto foi possível. Tantos profetas de Baal aos gritos, eles começaram a cortar partes do seu próprio corpo para que Baal pudesse derramar fogo do céu, e o que eles tiveram foi nada. E de repente chega Elias, levanta as mãos ao céu, ora ao Senhor e o fogo cai. Elias era visto como um herói. Tudo aquilo aconteceu porque a Bíblia diz que o povo andava cocheando entre dois pensamentos, como alguém que cocheia.
Por um lado, queriam servir a Baal, por outro lado, queriam servir ao Senhor. E não era possível servir aos dois. E eles diziam, não, mas Baal é Deus. E outros diziam, não, mas só o Senhor é Deus. Afinal, quem é Deus? E lá no Monte Carmelo, eles ficaram com 2 grandes altares à espera que Deus se mostrasse quem Ele realmente é. E Baal mostrou que não era nada, porque ele não conseguiu colocar fogo no altar que lhe fizeram. Mas quando chegou a vez de Elias, ele disse, bem, eu não gosto disto assim. Eu antes de orar a Deus para vir o fogo, eu quero que vocês reguem isto. Elias, é fogo e água não liga. Não, eu quero que reguem muito isto. Muita água. Vamos trazer água para aqui. Eu imagino aquilo era água, lama, lenha toda encharcada, lenha toda molhada, e agora eles disseram, bem, o Elias nem sequer para ele é bom, nem para o Deus dele é bom, então ele vai pedir fogo e está a molhar a lenha, ele não... E quando Elias levantou as mãos ao céu e orou ao Senhor, o fogo e é este Elias, com esta ousadia, com esta coragem, que agora está tão desanimado que diz, Senhor, eu quero morrer. Talvez tu olhas para trás, para a tua vida, e já coisas grandes aconteceram. Coisas tão grandes já fizestes. Talvez quantas vezes Deus já te usou e através de ti já coisas tão grandes foram feitas. Mas tu agora olhas e perguntas, mas e? E eu estou desanimado. Mas e? E eu já não tenho força. Mas e agora? Agora parece que já não há caminho para eu trilhar. Eu quero te dizer, não acredites nisso, porque Deus ainda tem um caminho para ti. Ele quer te alimentar para que tu possas continuar a caminhar. O livro de Provérbios, no capítulo 24, nós temos um texto muito interessante e diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. E eu gostava muito de dizer-vos a todos, o dia da angústia é uma coisa que não existe. Mas eu estaria a mentir. Porque infelizmente, todos nós, mais à frente ou mais atrás, nós passamos pelo dia da angústia. E deixa-me dizer-te nesta tarde, ainda assim, quando passares por lá e te sentires sem força, talvez sem energia, talvez sem um rumo, sem um caminho, Deus está lá para te alimentar, para que tu possas continuar a caminhar. O medo e o cansaço distorcem a nossa visão. Moisés, aquele grande Moisés que tirou o povo do Egito, ele pediu a Deus para morrer. Senhor, porquê? O cansaço, o medo de enfrentar as situações. E se leva uma pessoa a sentir-se mal? Jonas era um pregador de sucesso. Normalmente nós vemos sempre Jonas como alguém mau, um desobediente. Quero dizer-vos que Jonas foi alguém muito usado por Deus. Ele foi pregar a um povo que não era suposto nem sequer querer ouvi-lo. E a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. E Jonas agora põe-se à sombra lá de uma árvorezinha, de um arbustrozinho, e porque de repente fica com a cabeça ao sol, aquilo lá começou a torrar qualquer coisa.
E ele disse: eu quero morrer. Amados irmãos, às vezes parece que por causa de um simples arbusto, por uma coisinha qualquer, começa a torrar qualquer coisa aqui dentro e parece que nós já não sabemos aquilo que queremos e ficamos numa angústia tão grande e dizemos: eu quero desistir, eu quero parar, eu não tenho mais força para continuar. Deixa-me dizer-te nesta tarde, Deus tem um plano diferente para ti. Ele tem o alimento que necessitas para que possas prosseguir. Amém. O momento difícil testa a nossa resistência. Sentir vontade de parar é algo que tu não podes impedir de ter, mas tu podes impedir de parar. Tu podes sentir vontade e talvez dizes: mas o que é que eu vou fazer? Só me apetece parar. Só me parece desistir e baixar os braços. Mas tu podes levantar os teus olhos e as tuas mãos para o céu, aguardar pelo alimento que vem do alto e continuar. Aleluia! Segunda coisa, Deus cuida de nós e Ele não cuida de nós dependendo do estado em que nós estamos. Ele cuida de nós sempre, mesmo quando nós estamos frágeis. Desculpem ser sincero com vocês, há dias em que nós estamos mais frágeis. E mesmo aquelas pessoas que dizem: não, eu sou sempre muito forte, eu não tenho medo de nada. A maior fragilidade normalmente que essas pessoas têm é que alguém perceba que eles afinal têm medo. Há sempre dias em que estamos mais frágeis. Há sempre alturas em que a vida e as situações nos colocam numa ambiência de fragilidade. Há sempre alturas em que nós próprios parece que não conseguimos reagir e agir como nós desejávamos e por isso sentimos-nos mais fracos. E como é que Deus age connosco? Olha, sabe como é que Deus agiu com Elias? Estou aqui, quero morrer. Não como, não bebo, vou morrer aqui. E de repente chegou lá o anjo: Elias, levanta-te, acorda. Se tu estás a dormir, se tu estás no teu sono, se tu estás a dizer: eu já quero ir para lá, eu quero te dizer que Deus ainda hoje quer te dar um safanão e dizer: acorda-te e levanta-te. Sai daí, porque eu ainda tenho uma esperança para ti. Ele começou pelo básico. Tu precisas descansar, precisas de comer e precisas de ir. Às vezes, nós esquecemos que precisamos de descansar e precisamos de nos alimentar. No Salmo 103 e no versículo 44 diz: Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ele sabe de que é feito o nosso corpo. E Ele sabe que nós precisamos de descansar e precisamos de nos alimentar. Sabe o que é que Jesus disse? Vinde a mim. Encontramos lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis. Posso ouvir-vos? Todos os que estáis? Você vai ter um dia de cansaço. Todo o ser humano passa pelo cansaço. E o cansaço não é exatamente porque veio a correr. O cansaço é um cansaço muitas vezes emocional. É um cansaço que não é físico, mas consegue derrubar a pessoa no seu interior. A Revista Atualizada, em vez de utilizar a expressão oprimidos, utiliza a expressão
sobrecarregados. Por vezes a nossa vida sobrecarrega-nos. Põe-nos um peso e mais um peso e mais um peso. Chega a uma altura que só se vê o peso. E nós ficamos lá uma coisinha pequenina debaixo de todo aquele peso. Mas Jesus disse: vocês estão cansados? Venham, porque eu vou aliviar-vos. Amado irmão, prezada irmã, tu que me ouves nesta tarde, eu quero te dizer que Deus quer aliviar. A vida pode-se martelar em cima de ti, pode sobrecarregar-te, pode-te deixar sem forças, mas Jesus, Ele quer aliviar-te. Ele convida-te, Ele desafia-te a vir, porque Ele quer tirar o peso, para que tu te sintas aliviado. A segunda coisa que nós precisamos é de comer. Alguém aqui passa sem comer? Olha, você quer poupar dinheiro? Olha, deixe de comer. Vai poupar dinheiro. Alguém está disponível para poupar dinheiro desta maneira? Alguém está disponível? Faz favor, levante lá o braço. Sabe porquê? Porque todos nós sabemos que precisamos de comer. Mas às vezes o desânimo é tanto que já nem para comer. Estou-me a referir literalmente a comida física. Mas deixa-me dizer-te outra coisa. Muitas vezes o desânimo é tanto que espiritualmente também nos deixamos de alimentar. E quanto menos nos alimentamos, mais fragilizados nós ficamos. Quanto menos nos alimentamos, menos forças temos. Quanto menos nos alimentamos, menos capacidade temos de contrariar o nosso desânimo. Deixa-me dizer-te nesta tarde, meu amado irmão, prezada irmã, o nosso Deus tem alimento para ti, tem alimento na sua palavra, tem alimento através do seu Espírito e Ele quer alimentar a tua vida. Tu só precisas de comer. Amém. Cuidar da vida é pegar no alimento que Ele nos dá e ingeri-lo. O alimento foi-lhe dado, mas foi Ele que o comeu. Deus tem alimento para ti, mas és tu que tens que o comer. Ele coloca na tua frente, mas tu tens que pegar e comer. Ele coloca na tua mão para que não te falte, mas tu tens que pegar nele, tens que o ingerir. Deus tem alimento para ti nesta tarde. Talvez tu não tenhas dado grande atenção, talvez tu não tenhas dado grande importância àquilo que Deus te tem dado. Mas eu acredito que Deus te tem dado tanta coisa e que tu apenas precisavas de comer aquilo que Ele te tem dado. E tens ficado a olhar, talvez a dizer, eu quero morrer. Para com isso. Pega e come. Deus dá forças para continuar. Sabe o que é que Deus disse ao profeta? O caminho é demasiado longo. Sabe o que é que o profeta disse? Quero morrer aqui. Sabe o que é que Deus lhe disse? O caminho é longo. E ele dizia, mas eu quero morrer aqui. E Deus dizia, mas o caminho é longo. E ele, mas eu quero morrer aqui. E ele, mas o caminho é longo. Agora tens que escolher. Se queres mesmo morrer ali, ou se queres comer do alimento que Deus tem para ti e fazer o caminho longo.
há mais para viver. O alimento era apenas a força que ele necessitava para enfrentar o futuro. Meus amados irmãos, sabe uma coisa? O desânimo é a força que te leva a ficar tão para baixo que tu já não vês o futuro, tu só vês o agora e queres que termine. Mas Deus quer alimentar-te para que tu levantes os teus olhos e vejas o caminho longo e vejas o futuro. Meu amado irmão, basta de ficares olhando para os teus próprios pés, para o sítio onde tu estás, para o teu próprio desânimo. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Alimenta-te do alimento que Ele tem para ti e percorre o caminho que Ele tem preparado. Olha no horizonte. Isaías, no capítulo 40 e no versículo 29, tem um texto que eu gostava que nós lêssemos com muita atenção. Dá vigor a quem? Ao cansado. Dá vigor ao cansado. Já não posso mais, Ele dá vigor para tu continuares. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sabe como é que continua? Os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão. Isto é a força da juventude, isto é a energia da juventude, mas há uma força maior que a da juventude. Diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Correrão. Quem é que corre e não se cansa? O que espera no Senhor, o que renova as suas forças. Talvez o desânimo tirou as tuas forças, talvez sentes-te sem capacidade para fazer mais nada. Eu quero te dizer que Deus é o Senhor que renova as forças àquele que está cansado. Precisas de confiar nele, precisas de colocar nele a tua expectativa. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Isto é para quem? Os que esperam no Senhor. Outra tradução diz os que confiam no Senhor. Alguns irmãos dizem, mas pastor, eu não consigo. Eu já não posso mais. Confia no Senhor. E nele tu podes. Amém. Coloca nele a tua confiança. E nele tu podes. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele dizia algo muito, muito extraordinário. Posso todas... Quais coisas? Todas as coisas, nele próprio, não. Ele desanimava como nós. Ele ficava triste e abatido como nós. Mas ele disse, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez, meu amado irmão, tu estás pronto para desistir. Talvez tu estás pronto para dizer, não quero mais. Deus está-te dizendo nesta tarde, eu quero fortalecer-te. Será que a tua confiança é tão grande nele? Ao ponto de dizer, na força dele eu posso. Se ele me fortalecer, eu sou capaz. Se ele me der forças, eu consigo. Se ele me der forças, eu posso continuar a caminhar. Se ele me der forças, eu posso continuar. Posso andar. Eu posso. Sabe o que é que Elias achava que podia? Morrer. Sabe o que é que Deus lhe disse? Tens um caminho longo. O que Deus te dá hoje é para sustentar não o hoje, mas para sustentar o teu amanhã. O desânimo leva-te a arriscar o amanhã. Não vejo nada amanhã. Se confias em Deus, tu olhas para o futuro e vês sempre alguma coisa, porque Deus
Ele é aquele que sustenta o nosso amanhã. Ainda não acabou. Ainda há um caminho. E este caminho é longo. Viver é uma decisão diária. Elias, sabe o que é que ele fez? Levantou-se, comeu e caminhou. Sabe o que é que ele disse? Estou aqui, vou morrer. Nem quero acordar mais. Mas quando Deus tocou na vida dele, ele levantou-se. Ele comeu para ficar com forças. E ele caminhou. O que é que tu vais fazer? Tu podes continuar no teu desalento, no teu desânimo, mas tu podes dizer: Deus, eu quero aceitar o que tu tens para a minha vida. Deus, eu quero aceitar o alimento que tu tens para mim. Deus, eu quero aceitar aquilo que tu tens para que eu possa ter forças, para que eu me possa fortalecer. Deus dá, mas tu tens que agir. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30 e no verso 19, nós encontramos uma expressão extraordinária. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esta é uma escolha, uma decisão tua. Deus está-te dando uma oportunidade, mas é a tua escolha. No livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, capítulo 6, diz: nós não nos cansamos de fazer o bem. E a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. A continuação exige uma decisão. Pequenos passos são pequenos passos, mas eles vão na direção da vitória. Deus tem desejo. Deus deseja que tu não desanimes e caminhes. Mas como estão as tuas forças? Elias viu-se num dilema entre morrer e entre aceitar o desafio. Ele achava que para ele era mais fácil morrer. Ele achava que para ele era mais óbvio morrer. Ele achava que para ele era mais certo morrer. Mas Deus tinha para ele um longo caminho. Talvez tu tenhas chegado nesta tarde a este lugar, tens ouvido aquilo que a palavra de Deus tem trazido para a tua vida e para o teu coração, e o Espírito Santo tem falado à tua vida, à tua alma, e talvez estás passando momentos que achas: eu prefiro acabar, eu prefiro morrer, eu prefiro não continuar, eu prefiro desistir, eu prefiro baixar os braços. Mas Deus está dizendo: mas eu tenho um caminho grande para ti, só tens de comer. Eu tenho um caminho longo que tu podes percorrer, mas tu precisas de ter forças para o fazer. Precisas de comer. E não precisas apenas de comer. Deus está dizendo: eu tenho alimento para ti. Elias queria morrer. Deus chamou-o para viver. Quantas pessoas têm vivido uma vida espiritual morta e acham: isto já não vai passar disto. Deus está-te chamando para viver. Ele quer-te alimentar para viveres. Ele quer-te levantar desse lugar de morte em que te sentaste para tu viveres. Ele quer-te alimentar para que tu possas viver. Lá em João, no capítulo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida, mas eu não vim para que vocês tenham uma vidinha. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com... Não é uma vidinha.
Deus não chamou Elias, não o levantou daquele lugar onde ele dizia que queria morrer, para ele ter uma vida lá escondido no meio das cavernas, não. Deus levantou-o como um grande homem que ele usou nas suas mãos, que usou para ungir reis, que usou para dar vitórias extraordinárias, que Deus usou de uma forma extraordinária no meio de um povo que estava passando por dificuldades tão grandes. Deus não quer que tu tenhas uma vidinha, Deus quer que tu tenhas vida. Jesus Cristo não veio a este mundo dar a sua vida para te dar uma vidinha. Jesus veio a este mundo dar a sua vida para que tu tenhas vida e tenhas com abundância. Jesus veio a este mundo dar a sua vida para fazer de ti seu filho, não para fazer de ti um qualquer. Jesus veio a este mundo porque Ele tinha um caminho para ti, um caminho longo, um caminho que o leva até à presença dEle para que possas viver com Ele para sempre. Jesus veio a este mundo para fazer de ti alguém diferente e especial. E Ele está-te dizendo, come. Não precisas de continuar nesse desânimo. Come. No Salmo 34 e no verso 18, diz que Ele fica perto, veja bem a expressão, Ele fica perto dos que estão desanimados. Você está desanimado? Deus não te abandonou. Ele está perto de ti porque Ele quer dar-te ânimo. E salva os que perderam a esperança. Sabe o que é que o diabo quer dizer? Deus abandonou-te. Sabe o que é que os filhos de Israel pensaram? Deus abandonou-nos. Ele tirou-nos do Egito para nos matar aqui no deserto. Deus não os abandonou. Deus esteve com eles sempre. Amado irmão, Deus não te abandonou. Ele continua contigo sempre. E quando nós estamos desanimados e quando a nossa esperança parece que começa a esvair-se, sabe o que é que Ele quer dizer? Ele quer dizer, eu estou lá. E eu estou lá para ti. Nesta tarde, meu prezado irmão e irmã, nesta tarde, tu que me estás ouvindo, eu quero te dizer que não precisas de viver olhando para os teus pés, para o teu desânimo. Tu podes levantar os teus olhos e olhar no horizonte, ver Jesus Cristo que foi morto na cruz do Calvário, mas que está vivo e continua vivo, deu a sua vida por nós, continua vivo e quer continuar a dar-te esta maravilhosa esperança. Deus ainda não terminou contigo. O teu cansaço não define o teu destino. Ainda há um propósito. Ainda há um caminho. Ainda há alimento para ti. Sabes o que é que Deus disse a Elias? Levanta-te e come. Estás desanimado? Levanta-te e come. Deus tem isso para ti. Deus tem esse alimento para ti. Deus tem para a tua vida. Não fiques no teu desânimo. Não fiques olhando nos teus pés. Não fiques olhando naquilo que tu neste momento estás passando. Olha para aquilo que Deus tem para ti. Se grande é o teu desânimo, estenda as tuas mãos para o céu. Ele vai te dar força. Ele vai te dar ânimo. Ele vai te dar a energia que tu necessitas. Clama. Será que nesta tarde nós podemos inclinar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos? E nesta tarde eu gostava de falar muito especialmente para aqueles que têm ouvido a palavra de Deus. Acredito que o Espírito Santo tem falado ao coração de alguns que estão aqui e que chegaram desanimados, que chegaram abatidos, que chegaram tristes, talvez até já acham que é o fim de qualquer coisa. Eu quero te dizer que Deus está-te dizendo que existe um caminho longo, mas tu tens de comer, tens que te alimentar espiritualmente, tens que vir a Jesus Cristo.
Cristo. Tens que deixar que Jesus Cristo tire carga de cima de ti. Tens que deixar que Jesus Cristo tire carga de cima do teu corpo. Tens que deixar que Jesus Cristo tire carga de cima daquilo que tu já não consegues suportar, que tu já não consegues caminhar. Tens que deixar que Jesus Cristo, Ele tire de cima de ti aquele peso que é tão grande e que te está esmagando nesta tarde. Ele quer te trazer o alimento necessário para que tu possas caminhar, para que tu possas avançar. Nesta tarde não desistas. Eu sei que o inimigo das nossas almas quer dizer isto não é para ti, e não, deixa lá isso, esquece lá isso, daqui a bocadinho é tudo igual. Não, Deus quer fazer uma mudança na tua vida. Ele quer operar no teu coração. Ele quer tocar na tua vida. Ele quer transformar esse desânimo em força e em ânimo para caminhar. Ele quer transformar essa vida que espera a morte, essa vida que espera não conseguir mais nada. Ele quer transformar isso em alguém a quem Deus quer trazer vitórias, a quem Deus quer trazer tarefas que tens de cumprir com sucesso. Não porque fiques melhor do que que és hoje, mas porque Deus, através do seu Espírito, Ele quer usar-te de uma forma maravilhosa. Nesta tarde eu quero orar, mas eu não sei onde tu estás. Talvez tenhas chegado abatido e desanimado. Talvez tenhas chegado abatido e triste. Então, Deus tem alimento para ti. No lugar onde tu estás, eu não sei onde é. Levanta o teu braço para que eu possa ver, porque eu quero orar por ti nesta tarde. Acredito que o Espírito de Deus quer falar. Eu estou vendo do meu lado direito lá atrás. Sim, Senhor. Estou vendo aqui também. Onde é que temos mais alguém nesta tarde a quem o Espírito Santo de Deus tem falado? A quem o Espírito Santo de Deus tem realmente tocado nas vidas? Nesta tarde eu quero te desafiar. Diz: Deus, eu preciso que tu faças alguma coisa na minha vida. Eu preciso que tu faças alguma coisa em mim próprio. Levanta o teu braço, porque eu quero orar por ti, sem qualquer acanhamento. Não precisas de continuar deitado no chão. Estou vendo do meu lado esquerdo também. Pode baixar que eu vi. Mais alguém nesta tarde? Levanta o teu braço como eu estou fazendo. Eu quero orar. Eu quero orar por ti nesta tarde em nome de Jesus. Eu quero orar em nome de Jesus. Temos mais alguém? Vou fazer pela última vez este apelo. Se temos mais alguém nesta tarde, levanta o teu braço como eu estou fazendo e eu vou orar em nome de Jesus. Eu estou vendo alguns meninos levantando o seu braço. Eu vou orar por vocês também. Temos mais alguém? Levanta o braço como eu estou fazendo e irei orar em teu favor. Até eu vou convidar a que fiquemos todos de pé e vou convidar todas estas pessoas que levantaram os seus braços a virem à frente. Eu quero orar por vós. Aleluia. Se porventura não levantaste o teu braço, mas continuas desanimado, vem à frente em nome de Jesus, eu quero orar por ti. Aleluia. 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 Ainda há lugar para ti nesta tarde. Não precisas de continuar no teu desânimo. Há alimento para ti. Os presbíteros da igreja já estão aqui na frente e irão orar para vocês. Se tivermos alguns professores de escola dominical, faz favor de vir à frente também para orar por estes meninos que estão aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo no meu coração que ainda existe mais alguém na sala que está lutando nesta tarde, que o Espírito Santo falou profundamente à sua vida e ao seu coração. Deixa agora o teu lugar e vem à frente. Nós ainda vamos orar por ti. Há vitória para ti em nome de Jesus. Aleluia. Levantemos as nossas mãos para o céu nesta tarde e cantemos juntos. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Tu és o centro, ó Jesus. Tu és o centro, ó Jesus. Do princípio até ao fim, sempre foste e serás sempre tu, Jesus. Jesus, tu és o centro, ó Jesus. Tu és o centro, ó Jesus. Do princípio até ao fim, sempre foste e serás sempre tu, Jesus. Jesus, tu és o centro e nada importa mais que tu. Todo o universo se move ao teu redor, meu Jesus. O centro é somente tu. O centro é somente tu. Jesus, seu centro no meu ser. Será que podes dizer isto a Jesus nesta tarde? Jesus, Jesus, seu centro no meu ser. centro no meu Jesus, ser. seu centro no meu ser. Existe Deus nesta tarde. Princípio até ao fim, sempre foste e serás sempre tu, Jesus. Tu és o centro e nada importa mais que tu. Todo o universo se move ao teu redor, meu Jesus. Tu és o centro e nada importa mais que tu. Todo o universo Podes cantar isto ao Senhor nesta tarde. move ao teu redor, Existe a Ele nesta tarde. meu Jesus. Do meu ser até aos céus, Jesus, seu centro, o centro és tu, sim, o centro és tu. Do meu ser até aos céus, Jesus, seu centro, o centro és tu, sim, o centro és tu. Do meu ser até aos céus, Jesus, teu centro, o centro és tu, sim, o centro és tu. Do meu ser até aos céus, Jesus, teu centro, o centro és tu, sim, o centro és tu. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja é Jesus. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará o teu nome. Jesus.
que nós podemos orar nesta tarde? Quantos podem dizer que Jesus é o centro da vida? É Ele que traz sentido, é Ele que mesmo no meio do desânimo traz a força que nós necessitamos. Levanta as tuas mãos para o céu, amado irmão que estás aí embaixo também. Levanta as tuas mãos dizendo: Deus, eu quero que no meio das fragilidades Tu sejas a nossa força, sejas o nosso alimento, mesmo quando eu já não sei como é que continuo a caminhar. Eu quero que Tu sejas a minha força. Levanta as tuas mãos para o céu e diz isto a Jesus nesta tarde. Deus da glória, nós oramos por cada uma destas vidas que estão aqui na frente, Senhor. Tu conheces os seus corações, Tu conheces as suas vidas, Tu sabes os seus motivos, Tu sabes quanto o Teu Espírito tem trabalhado nos seus corações ao longo deste culto, ao longo desta mensagem, ao longo deste tempo. Sabes quanto tens contendido com eles. Deus, vem abençoar, vem operar, vem trazer ânimo, vem trazer força, vem trazer ousadia, Pai. Vem trazer força para o caminho, meu Deus, e que eles possam olhar no horizonte e ver-te em cada dia das suas vidas, caminhando para Ti, na Tua direção. Tu que és o centro de tudo, Tu que és aquele que está no controle de tudo, Tu que és aquele para quem todas as coisas existem. Deus, nós te vamos pedir que Tu possas abençoar cada um daqueles que têm vindo aqui à frente nesta tarde. Abençoa para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.